Olá, amigos. Muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quinta-feira, dia 6 de dezembro. Visando aqui destacar os principais ativos. Sinceramente, dentro dos 120 ativos que a gente acompanha, que olha antes de produzir o radar do mercado para ver como é que está a primeira hora de pregão, não vi absolutamente nada interessante. Por isso decidi fazer aí um radar do mercado citando os principais ativos na bolsa, não necessariamente que são os melhores ativos, mas os principais, os ativos mais líquidos. Aqui eu vou colocar, poderia usar BBDC4, posso usar YouTube ou BBS3, eu resolvi botar YouTube nesse bolo. Mas enfim, vou citar alguns ativos aí dos principais para ver como é que está, como está o cenário de cada um deles. Ibovespa no pregão de hoje 0,5% de queda. O fato é que nós temos uma tendência de alta fraca no Ibovespa, dentro de um cenário de bastante indefinição. Então isso dificulta as operações na ponta compradora, na boa parte dos ativos. Ativos montam tendências de alta e revertem em seguida, ativos montam tendência de baixa e revertem em seguida. Enfim, um cenário de bastante indefinição nesse momento, que atrapalha um pouco, ou seja, prejudica em termos de resultado as operações na ponta compradora. Olhando aqui para a Petrobras, PETR4, no pregão desta quinta-feira, dia 6, a gente tem uma queda de 0,21%. 0,21%. A ação é um sinal claro aí. Primeiro, ela está definida para baixo em termos de tendência de curto prazo. Só que passa agora por uma indefinição de curtíssimo prazo. Um momento que a gente chama ali de correção. A correção que ela está fazendo desse último movimento de baixa é uma correção lateral. Existe ainda a possibilidade de fazer uma correção no preço em busca dos R$20? Existe, mas enquanto não romper 19,29, só vai ficar nessa expectativa de gerar essa correção. Ah, está montando um triângulo simétrico, está montando outra figura aqui que pode trazer essa correção. É só expectativa, mas se falar de algo mais objetivo, operar o mercado de acordo com o que ela está sendo apresentado no momento, como a Petrobras, teria que superar de 19,29 para pensar em ponta compradora, preferencialmente de day trade, porque a ação está com um cenário de curto prazo ainda virado para baixo. Vale 5, no pregão de hoje, apresenta uma queda de 0,46%, é um ativo que vai sustentando seus fundos ascendentes, mas é uma tendência de alta ainda fraca. Essa ação, mais uma vez, só tem um interesse nela para compra de curto prazo, acima dos 37,39, aí avaliaria esse rompimento, principalmente fundo sendo gerado usando essa região dos 37,39 como suporte. Pelo gráfico aqui de 60 minutos não há muito o que se fazer. Se fosse para pensar em alguma compra, seria mais aqui nessa região perto dos 36,20 a 35,98. Antes disso, não estarei muito pensando em fazer nada em cima da Vale. O outro ativo, Itub4. Dos bancos, resolvi pegar Itub4. Itub4 é algo parecido com o Ibovespa, um triângulo simétrico no gráfico mensal. Isso traz essa indefinição. Opa, estabeleceu tendência de alta. Estabelece tendência de alta. Esse tipo de tendência de alta que está dentro de uma grande indefinição num prazo maior é ruim para se ficar se comprando rompimento. A gente observa que os rompimentos costumam não andar e acionar stop em seguida, se botar o stop logo abaixo da mínima do candle que é responsável pelo rompimento. Então isso não seria uma operação muito boa. O mais interessante é a operação que ela recua, chega num determinado ponto de recuo, 50%, 61,8% Fibonacci, para se fazer uma compra ali de superação da máxima do candle que testou essas linhas de retração, ou seja, recuou pelo menos 50% do último movimento de alta para fazer uma compra aqui, stop aqui embaixo, projetando o risco dessa operação para cima. Nesse momento ela lateraliza, está com queda de 0,85%. No máximo que daria para fazer usando o G60, ela teria que romper essa resistência aqui em 33,23 para botar um stop, ou seja, 33,24 entrada para botar um stop em 32,31 e pegar essa diferença, essa altura aqui, do tamanho do stop, e projetar para cima do seu preço de entrada para ter o objetivo dessa operação. Observe que ela já está se aproximando da linha de tendência de baixa do triângulo simétrico, onde ela aumenta a chance de ter alguma pressão vendedora. OGXP3
é um dos ativos aí dos principais, em termos de liquidez, dos principais ativos aí das blue chips, que tem todas as tendências apontando para baixo, ou seja, o viés dessa ação é de baixa. Pensar em posição contrária a essa tendência de baixa tem um risco muito maior, uma chance de acerto mais baixa. Se você persistir gerando operações de compra em cima de ativos com esse cenário, a sua chance de perder num prazo maior é muito grande. Então, não é o tipo de operação que eu estaria recomendando em cima da OGXP3, falando em termos de compra de curto prazo, médio prazo. O máximo que se daria para, vamos dizer assim, forçar um pouco a compra em cima dessa ação é somente se ela conseguir superar esses 4,48 a 4,50. Enquanto não fizer essa superação e gerar uma sinalização aqui de alta em cima dessa região de resistência para fazer uma possível compra em cima dela, ou mesmo estabelecer um pivô de alta após romper os 4,50, comprar aqui, botar o stop aqui embaixo, não dá para se fazer nada em termos de compra em cima da OGX. Não adianta gerar fundo aqui, que sinceramente para mim, logicamente que isso é minha estratégia, minha forma de avaliar o mercado, mas qualquer um tem aí sua forma, seu perfil operacional, mas na minha avaliação não só de olhar o histórico do backtest, mas também em termos de avaliar estatisticamente as operações nesse tipo de cenário, eu prefiro ficar de fora de ponta compradora e mais ficar pensando em ponta vendedora na perda dessa região de suporte. Quanto mais tempo ela ficar aqui, mais interessante para vender aqui e botar o stop um pouco aqui em cima. BVMF3 no pregão de hoje apresenta queda de 0,16%. É a ação que está ali com a tendência indefinida. Tinha uma tendência de alta aqui um pouco mais esticada para cima. Esticada que é uma inclinação maior da linha de tendência de alta secundária. Chegou a recuar mais, perdeu essa sequência de fundos ascendentes, tornou a tendência de curto prazo indefinida, ameaçou uma subida e agora está recuando. Se compra também pivô de alta no gráfico de 60 minutos, já teria acionado stop. Então é isso que nós estamos nesse momento. A ação no ponto, estava numa tendência de alta, mas num ponto muito complicado em termos de compra. Lá no topo do mensal, um topo muito importante. Olhando para o gráfico semanal, a gente observa ainda melhor essa formação de topo ali em 3,66, um início de resistência, ela perdendo força, voltando para a linha aqui de tendência de alta, mas o ideal é que tivesse voltado aqui nos 12,13, efetivamente, para gerar uma compra mais interessante. Mas enfim, para compra aqui nessa ação teria que gerar algum fundo ascendente, e mesmo assim não seria das melhores no meu ponto de vista. E por último, GGBR4. GGBR4 no pregão de hoje, ela apresenta aí uma queda de 0,17%. Os topos da GGBR4 continuam sendo descendentes, um topo mais baixo que o topo anterior. A ação bate ali, ameaçou uma subida boa, 18,88, parou em 18,85, voltou a recuar, estabeleceu aqui uma linha de tendência de alta, está batendo nesse ponto, chance de poder gerar aqui um repique para cima, mas qualquer tipo de operação de compra, risco um pouco maior, está dentro de uma tendência de baixo. Apesar de estar numa região de suporte, com chance de gerar um repique, a operação de compra tende a trazer um risco maior. E se fosse para gerar essa operação, ideal é que ela não só consiga fechar uma hora de pregão acima dos 17,99, fez aqui isso nesse ponto, mas não fez nova máxima, ideal que ela, ao fechar acima dos R$18, arredondando, a compra seja executada na superação dos 18,09 e o stop fica abaixo de toda essa região de congestão. Seria uma das possíveis operações em cima de GGBR4. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daotovera.com. Grande abraço.